Porque Bernardo não citou um versículo bíblico quando eu disse que Deus vive para você. Tem pessoas que não aceitam isso como verdade de Deus. Mas eu vou mostrar a você que está escrito na sua Bíblia. Agora você ficou tranquilo. Bernardo não está inventando. Não. Eu não vim aqui para iludir vocês. Eu vim aqui com um propósito só, que vai desenvolver até o dia de domingo, dia e noite. Que Deus vive especialmente para você viver. Porque observei que as pessoas não sabiam viver em Deus. Mas hoje, você vai abrir a sua Bíblia, que está escrito em Mateus 1, verso 23. Mateus 1, 23. Eis que uma virgem conceberá. Virgem conceberá e dará um filho. E ele será chamado pelo nome Emanuel. É Deus. Manuel, Deus conosco. Deus, quando fez essa Virgem Maria conceber, teve um objetivo. Você. E por isto que hoje, Deus disse para mim, Bernardo, explica o que é o Evangelho. Quando eu disse, Deus vive para você, eu errei? Não está escrito. Só ele, foi chamado Emanuel, Deus com você. Para quê? Para afastar a morte em que todos nós nascemos. Por isso que hoje, ao falar do Evangelho, vamos ir para uns versículos em João capítulo 3, que provavelmente você conhece de cor, não de prática. Eu quero que você conheça de cor o que Jesus disse. João 3, terceiro capítulo de João, verso 16.
E eu vou te assustar bem logo ao ler com você esse versículo. Você já leu muitas vezes, pode até citá-lo de cor. Eu gosto muito de futebol, você sabe. Não vou no estádio nenhum. Assisto na televisão. Bernardo, você assiste futebol? Sim, eu assisto. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque vocês imaginam que eu sou religioso. Eu não sou religioso, não. Quando eu assisto futebol, eu vejo que havia religiosos que escreveram bem grande naquelas placas ao redor do campo, João 3,16. Principalmente na Inglaterra, onde eles não creem em nada. Só creem em bruxa de vassoura. Mas eles são religiosos. Eu vim ao Brasil muito religioso, fazendo tudo que eu aprendi a fazer. Mas agora, a minha vida não depende de absolutamente ninguém. Nem de ler livro, não leio livro nenhum. Não ouço ninguém, a não ser a verdade que Deus me fala, porque Ele é o único que eu conheço que não me engana. Deus nunca te engana. Satanás não pode criar nada, ele só inventa. Ele inventa mentira, dúvidas para você. Mas observe o que diz. Mateus 1:23. Uma virgem conceberá e chamarás o seu nome Emanuel, porque Deus quer que você saiba que Deus está com você. Mas como é que Deus pode estar com você? Por ouvir Bernardo? Nunca. 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 Por ouvir homem explicar a Bíblia? Nunca. Porque Deus deu você a todos. Não somente aqueles que seguem os chamados movimentos pentecostais. Não. Deus deu o Espírito Santo. Quando eu faço assim, é porque Deus está mudando as coisas. E eu não tinha pensado nisso. Vai para João 16. Eu vou voltar para João 3 de novo, mas João 16. E eu vou falar com vocês uma coisa que assusta. Porque Jesus falou muitas coisas que os homens não entendem. João 16, verso 8. Quando é Jesus que está falando antes de ele ascender, a subir para o céu.
Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, Ele convencerá você. Eu sei que está escrito o mundo. Quando se fala o mundo, é porque Deus está incluindo você. Quando o Espírito Santo, que só podia vir trabalhar depois da ressurreição, que Ele ficou aqui na terra, no lugar de Jesus. Ele, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Será que Ele já convenceu você? Convencer é tornar tão real que isto é sua vida. Ele diz, quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus explica ainda. Observe, verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. Pecado, eu vou te assustar agora. Pecado não é o que você faz, é o que você não faz. Por que é o que eu não faço, Bernardo? Porque você não crê que Jesus Cristo perdoe tudo. Tudo que você faz, Jesus morreu por isso. Por o que você faz. Ele não morreu por o que você não faz. Porque se você não crê em Jesus, mudar o seu comportamento total, você está em pecado. Porque você não crê que Ele perdoa tudo. Eu posso afirmar que Deus me convenceu do pecado porque eu creio que Jesus perdoe tudo. Você é convencido disso? Eu lembro, uma vez, eu acho que estava em Araxá. Tinha um irmão de longe daqui, que estava sentado no primeiro banco, primeira fila das pessoas. Foi em Araxá, sim. E eu estava falando que Deus tinha perdoado todas as minhas falhas. Mas eu não expliquei o que é falha. Depois esse irmão, ele tinha vindo várias vezes em Tauá. Tauá não muda nada para você. Tauá é só um lugar onde reunimos. O que muda você, tudo para você, é Jesus. Só Ele. Então esse irmão me perguntou depois da reunião,
Irmão Bernardo, o que é falha? Eu disse, falha é não crer que Jesus perdoe tudo. O Espírito Santo é dado para você para convencer você de que Jesus é maior do que tudo que você faz. Você não pode fazer nada. Quando você quer praticar o Evangelho por seu esforço, você está rebelando contra Deus. Bernardo, isso é muito pesado. Não, é o que está escrito. João 16, verso 8. O Espírito Santo convence do pecado porque as pessoas não creem em mim. Deus, além de dar o Espírito Santo, Ele deu você fé, que você não pode inventar. Eu vou mostrar isso qualquer dia desses aí. Você não pode inventar a fé. Fé é dom de Deus, que Deus opera, não você. Que faz você aceitar que Jesus fez tudo para você. Tudo? Você está perguntando. Aqui, porque você está ouvindo Bernardo dizer, e Satanás está pondo dúvidas na sua cabeça. Deus não fala por seus ouvidos. Ele fala por sua consciência. Vamos voltar para João 3. Verso 16. João 3, 16. Deus amou ao mundo, você, de tal maneira. Que é esse amor de Deus? Não é um amor comum. O amor humano é paixão. É fazer o que agrada a pessoa. O amor de Deus é só dele. Não existe essa palavra amor em termos de Deus no grego que fala hoje, porque é só de Deus. Ágape. Ágape é só Deus que tem. Amor. Que amor? Amor que não faz para você aquilo que te agrada. O amor de Deus faz para você o que você precisa. É preciso você entender que Deus é eterno. Observa aqui. Tem essa água e tem esse relógio. Eternidade de eternidade. Salmo diz que Deus é de eternidade para a eternidade. Mas Deus abriu um espaço
chamado tempo. E Ele criou você nesse espaço. Você não foi eterno. Você foi criado no tempo. Tempo para você preparar em Deus para a eternidade. Porque a eternidade não tem fim. Mas Deus amou você de tal maneira que Ele criou entre a eternidade passada e a eternidade futura um espaço só para você. Por isso que eu pus a mão. Esse período que Deus deu para você é para ver se Deus possa preparar você para a eternidade futura, que não tem fim. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo e a fé para crer nele. Mas esse tempo para você, como para mim, vai acabar. Quando você morre fisicamente, não é o fim das coisas, é o início da vida eterna. O início. Deus está preparando você para a eternidade. Ele sabe que os seus dias aqui na terra vão acabar. Começaram, continuam, mas em qualquer momento eles podem acabar. E você passa para a eternidade. A morte física não é o fim. É o início de uma coisa que não tem fim. É difícil a gente entender o que não tem fim, porque aqui na Terra tudo tem fim. Mas você imagina a eternidade, que você vai ou viver com Deus ou sem Deus. Sem Deus, você vive longe de Deus. Ô irmão Bernardo, como é que você estudou isso? Eu estudei não. Não. Eu estudei um monte de coisas que não me valeu nada. Estudei tudo, mas não valeu nada, porque não me mostrou a vida de Deus. Não é por estudo que você chega a conhecer a Deus, é por fé. Lucas não precisa olhar. Lucas 16, Jesus explica o que é eternidade sem Deus. Ele disse que um homem que viveu com tudo, mas rejeitou Deus, ele se achou na eternidade, nos tormentos do inferno. O que são tormentos do inferno? É uma consciência na sua alma que quem está no inferno não tem espírito. O espírito
já foi para Deus. Foi descartado. Aquele que não tem Deus, o seu espírito está morto. É para jogar fora. Mas ele continuará na eternidade, na alma. A alma, o que você é. A sua realidade. O que você é no íntimo. Isso chama-se alma. Alma não é uma coisa especial. É o que você é de verdade. E esse homem, que Jesus fala em Lucas 16, que viveu do jeito dele, se achou nos tormentos do inferno. Tormentos do inferno é uma condição que a pessoa sabe que não tem mais jeito. Triste? Não é triste. É desastre total. A pessoa vive a eternidade sem fim, fora de Deus. Porque longe de Deus, você não conhece vida. Eu disse que Deus vive para você viver. O meu irmão está me falando hoje que quando eu falei isso, ele disse que o Espírito mostrou a ele que Jesus disse, porque eu vivo, vós vivereis. Como se vive? Por Deus, por Jesus, por aceitar o que Jesus te mostra na sua consciência. Então o homem que estava naquele Lucas 16, nos tormentos do inferno, imaginava que ainda tinha um jeito. E ele chamou, Pai Abraão, eu estou vendo aquele Lázaro mendigo lá na sua paz. Manda Lázaro, põe o dedo na água para tocar nos meus lábios, na minha língua. E recebeu a resposta: não, filho, eu não posso perturbar Lázaro. Ele está na eterna paz. E ainda existe um imenso abismo. Um abismo que ninguém pode atravessar. Não adianta fazer missa de sétimo dia para as pessoas que já foram. Não tem jeito de mudar nada quando você passa para a eternidade. Satanás continua te tormentando, como ele te atormentou durante toda a sua vida, com problemas, com sofrimento, com dificuldades. No site de hoje, nosso, você vai ver que se fala a diferença entre trevas e luz.
Vai para Colossenses, capítulo 1. Colossenses é Novo Testamento. Depois de Romanos, começam as cartas. Efésios, Colossenses. Veja o que Deus fez. Depois de Efésios, tem Filipenses e Colossenses. Colossenses 1. Verso 13. 1:3. Deus nos libertou do império das trevas. Império é uma imposição. Deus nos libertou da imposição do diabo, que chama-se escravidão. Será? Diz sim. Mas você não crê nisso? Eu vou lhe mostrar por que você não crê nisso. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou, olha, muito longe. Transportou para o reino do Filho do seu amor. Que reino é este? Vai para Gálatas 5. Volta algumas páginas. Volta. Gálatas é antes de Efésios. Gálatas 5. E você vai ver o que é o reino do Filho do seu amor, Jesus. Gálatas 5:1 diz: para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na fé, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. O que é essa liberdade? Você me olha assim? Não sei. Não sei. Eu sei. Liberdade é viver na terra como Deus é no céu. Como é que Deus é no céu? Ele sofre, ele tem problemas, ele tem dificuldades. Jesus nos libertou para isso, para você viver aqui na terra, fora da escravidão do diabo. Por isso que eu disse, Deus vive para você viver livre. Livre de sofrimento. Livre de dificuldades. Oh, Bernardo, eu não posso nem imaginar como é viver livre de problemas, de dificuldades. Isso deve ser só para o céu. Na sua ideia do céu, agora presta atenção. Na sua ideia do céu,
Você acha que vai ficar livre de todo sofrimento, não é? De todo problema, não é? Se isso é só para o céu, por que ele diz: permanecei, pois, firmes na fé, e não vos submetais de novo à escravidão? Não, isso não é para o céu, é para você agora. Por isso que Deus vive para você viver aqui livre. Oh, quer dizer, eu não vou ter problema nenhum, Bernardo. Eu não vou ter dúvida nenhuma. Eu não vou ter dificuldade nenhuma. Eu não vou ter sofrimento nenhum. Se você quiser. Você tem sofrimento. Você tem dificuldades. Porque você não sabe que Deus vive para você. Para livrar você disso. Mas você ouve o diabo que põe dúvidas na sua cabeça. Não manda um e-mail para mim na internet para dizer das suas dúvidas. Porque eu não tenho dúvidas. Eu não aceito dúvidas. São mentiras do diabo. Eu não falo nada que o diabo faz. Eu só falo o que Deus fez. Por quê? Eu sou libertado, livre. Vamos voltar para João 3. Eu estava dizendo, verso 16. Deus amou você de tal maneira que o quê? Ele deu seu Filho unigênito para você. Deu, em Deus é dado para todo sempre. Lá na frente, nós vamos chegar ao momento onde eu mostro você a diferença entre duas coisas que correm na igreja. Se você é salvo para todo sempre, ou se pode perder a salvação. Todos os dois são possíveis. Mas isso lá na frente. Eu disse para você, quando Deus fez, Ele deu, é dado. Deus deu, só para esclarecer um pouco, Deus deu vida para Adão. Mas Adão afastou-se de Deus e morreu. Deus nunca vai se afastar de você. Hebreus 13 diz assim, é versos 5 e 6 de Hebreus 13. Deus diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não
não abandonou Adão quando Adão rejeitou Deus. Quando Adão disse, eu não quero que tu vives em mim. Ele afastou de Deus, mas Deus o chamou. Mas Deus não podia fazer nada para ele, porque era uma decisão dele. As suas decisões são suas decisões e Deus não vai contrariar o que você decide, porque Ele deu você livre arbítrio. Livre arbítrio é a condição que você tem para decidir a sua vida de agora e para todo o sempre. Eu posso decidir para todo o sempre? Pode, mas você tem que decidir aqui, enquanto você está aqui na terra. Então, voltando para João 3,16. Deus não fez o que é do seu agrado. Ele fez o que você necessita. Porque Deus está querendo salvar você para todo o sempre. Ele deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Que Jesus nasceu do Pai? Não. Não. Unigênito é que Deus só fez um Salvador. Jesus. O primeiro e o último. Eu sei que, desculpe, mas tem que olhar um verso. Apocalipse, capítulo 1. É fácil para você achar. Olha o que Jesus disse. Você não sabia que Jesus estava falando em Apocalipse, né? Você só pensa que ele falava nos evangelhos. Não. É porque você não sabe o que é Apocalipse. Apocalipse não é coisas que vão acontecer. Verso 1 do capítulo 1 de Apocalipse diz o quê? Verso 1 diz o quê? Apocalipse é a revelação de quem? De Jesus Cristo. O que Ele é, o que Ele era, o que Ele será. É tudo Apocalipse, é isso. Mas eu quero você olhar o verso 17 no fim. Jesus falando com João, disse, não temas, João. Não temas. A pior coisa é temer, ter medo. Você não tem que ter medo absolutamente de nada, se é Deus em sua vida. Nada, nem do câncer. Eu já tive câncer. Eu sei o que é câncer. Eu sei como ter câncer. Logo que o médico diz, você precisa saber uns exames. Depois ele diz, problema, nós temos que tratar você porque você não sabe, você tem câncer. A pessoa morre depois daquele pronunciamento do médico. Não tem mais jeito.
Graças a Deus, Ele me livrou de câncer sem médico. Porque Ele é meu médico. Mora dentro de mim. Eu tenho o médico dos médicos, que é meu Salvador. Bom, então, verso 17, no fim. Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último Salvador. Aquele que vive. Estive morto, sim. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, até o fim do tempo. Oh, irmão Bernardo, o tempo tem fim? Sim. Tem duas coisas que vão assustar você. Chama-se o arrebatamento dos salvos. Isso pode acontecer em qualquer momento, antes de domingo. Pode acontecer. E não confia naqueles vídeos que vieram da América do Norte, onde depois, quando houve um arrebatamento no vídeo, que o arrebatamento não aconteceu ainda. É só daqueles que são salvos em Jesus Cristo. Mas na América do Norte, eles acreditam que há uma segunda chance. Não, filho. Jesus nunca falou em segunda chance. A chance é agora. É sua decisão. E o vídeo que correu nas igrejas aqui mostra pessoas que ficaram religiosamente dentro da igreja e caíram em prantos. Oh, Deus! Jesus explicou isso na parábola das 10 virgens. Tinha 10 virgens. 5 estavam preparados para o arrebatamento, que é a chegada do noivo. 5 foram nécios. Depois, os 5 procuraram se arrumar e vieram bater na porta da graça. Pai, abre para nós também. A resposta de Jesus, é Ele que fala em Mateus 25. Apartai de mim, pois eu não vos conheço. É importante que você conhece Deus, mas o mais importante é que Ele conhece você. Ele sabe se você é vivo em Deus ou não. Ou se você, como nós vamos falar nesses dias, continua vivendo do seu jeito. Então, como eu estava falando em João 3,16, Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho. Único, unigênito, porque Ele é o único Salvador que existe. Para quê? Para que todo aquele, mesmo você, todo aquele que nele crê. Crer não é acreditar no Evangelho. Eu sei que todos vocês estão aqui que acreditam no Evangelho. Mas quando você crê no Evangelho,
pela fé que Deus te deu, a sua vida muda totalmente. Eu sei que às vezes as pessoas me dizem que eu estou julgando. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu vou lhe mostrar mais tarde o que é julgamento. Eu não tenho jeito de julgar você, mas você se vende pelo seu comportamento. Eu sei se você é vivo em espírito ou não. Eu sei que aqui há pessoas que me combatem o tempo todo. Não porque é Bernardo, porque vocês não creem nisso. Deus te deu o Evangelho para que todo aquele que crê nele, crê que Jesus já fez tudo que você não pode fazer, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é descobrir quando é tarde, lá no futuro, que não tem mais jeito. É ser perdido para todo o sempre. Verso 17. João 3:17. Porquanto Deus enviou o seu Filho a você, não para que julgasse você, mas para que você fosse salvo por Ele. Sublinha por Ele na sua Bíblia. É só por Ele. Não é por Bernardo, não é por assistir Tauá, mas é por Ele, vivendo em você. Agora João 3:18 é muito assustador. Você já leu muitas vezes, mas observe. João 3:18. Estava em Apocalipse ainda. Quem não crê no Filho que Deus deu, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome. Nome na Bíblia significa socorro prestado. Então eu vou ler assim. Porque não crê no socorro prestado por seu único Filho de Deus. Julgado é proceder todo dia como você bem entende, do seu jeito. Você é livre para proceder como você quer. Deus nunca tira essa liberdade de você. Mas essa liberdade, proceder como você quer, causa dificuldades, sofrimento, aborrecimento, morte. Por quê? Porque Deus vive para você, para livrar você do sofrimento, da dificuldade,
da situação em que você está. Julgamento, ser julgado, significa fazer do seu jeito. E Jesus disse, verso 18, quem crê em Jesus não é julgado. Ou quem não crê já está julgado, porquanto não crê no socorro prestado pelo unigênito Filho de Deus. Será que eu falei direito quando eu disse Deus vive para você? Ou você faz Deus chorar todo dia, vivendo do seu jeito, sofrendo do seu jeito, procurando resolver os problemas do seu jeito. Não tem jeito. Nós nascemos na condenação de Adão. Quando Adão resolveu viver do seu jeito, Deus ainda o chamou e disse-lhe, Adão, por que você está escondendo de mim? Você sabe o que você decidiu? As decisões de cada dia ou te levam à vida ou te levam à morte. A opção é sempre sua. Deus não manda em você, porque Ele te ama. E Ele está sempre mostrando você a verdade na sua consciência, como Ele mostrou a Adão. Mas Adão tinha tomado uma decisão. Eu não quero, te quero, Deus, na minha vida. Eu quero proceder, não é viver, é proceder do meu jeito. Que jeito? Lembra-se o que aconteceu. Quando Deus é sua vida, você vive mesmo aqui na terra, no paraíso de Deus. Sim. Não é esperar até o céu. Deus quer sua vida agora. Ser sua vida agora. Aqui na terra, no paraíso. O que Adão fez para viver no paraíso? Graças a Deus que você sabe. O que você faz para viver no paraíso aqui na terra? Que pena que você não sabe. O que ele falou está escrito em Isaías. Há um caminho chamado o caminho santo. Qualquer um que quer vive nele, até mesmo um louco. Quando
Adão morreu é porque ele quis entender Deus. Ninguém entende Deus. Deus não é entendível. Deus é verdadeiro. Qualquer um vive nele, se quiser. Mesmo um louco. Você está pronto para aprender assim? Pai, agradecemos a Ti, porque ainda que temos dificuldade de entender as coisas, e nunca vamos entender a Ti, Deus, pois Tu és além da nossa compreensão. Mas Tu és, mesmo assim, a nossa vida de todo dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.